Semana de fortes emoções em Brasília e também no mundo, pessoal. A gente descobriu agora, essa semana, que o Google vai ter que pagar uma indenização multimilionária, mais de 25 milhões de dólares, para o Donald Trump por ter derrubado o perfil dele no YouTube na época do regime Biden. Tá? Então, olha que grave. O Google vai ter que pagar a indenização multimilionária para o Donald Trump. Eu fico pensando aqui os demais perfis que o Google derrubou, né? Se ele vai também ter que pagar uma multa similar, né? Então, você vai ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, já chega dando aquele like aí para ajudar na divulgação desse vídeo e a gente já começa justamente aqui com o Google, né? Entregando o Biden e o que o Biden fazia por debaixo dos panos no mundo aliado à esquerda. Vamos ouvir aqui o Paulo Figueiredo. Vamos lá. Hoje, até hoje, na verdade, o YouTube cumpre uma ordem legal de censura contra mim, no caso do canal Paulo Figueiredo Oficial. Os vídeos do canal Paulo Figueiredo Oficial tinham milhões de visualizações, até hoje não podem ser acessados no Brasil por uma ordem legal do Alexandre de Moraes, a qual eu nunca tive acesso. E, no entanto, o canal continua bloqueado. E tudo isso foi feito com apoio e pressão do governo. Olha isso, pessoal. Com apoio e pressão do governo Biden. Tá? Então, perfis de esquerda, através da USIG, né, pessoal, acabaram implementando aí uma censura mundial aí, da direita no mundo, né, pessoal? Então, inclusive no Brasil. O Paulo Figueiredo está reclamando aqui que o perfil dele, com milhões de visualizações aí dos vídeos, ainda não foi liberado no Brasil, né? Então, o Google, pessoal, muito provavelmente vai ter que indenizar Paulo Figueiredo também. Isso dos Estados Unidos que eu estava falando, é verdade, a democracia nos Estados Unidos ficou por um fio. Mas veio Donald Trump e desde então as boas notícias dos Estados Unidos não param de chegar. Não somente os americanos estão lutando pela restauração da nossa liberdade de expressão no Brasil, como eles também estão expondo todo esse gigantesco aparato de censura que foi montado no governo dos Estados Unidos, pelo Deep State, que no governo Biden se tornou gigantesco. E a prova disso, e eu sempre falei isso, né, que era um... Pessoal, se o Donald Trump não tivesse ganhado essas últimas eleições, né, muito provavelmente ele já estaria preso, né, e estaria muito mais aparelhado os Estados Unidos, e imagina o Brasil. Então, muito provavelmente a gente nem viria mais, conseguiria votar mais em um candidato de direita no Brasil, né, pessoal? Então, a gente já viu como é que foi a eleição do Bolsonaro contra o Lula, né? A gente viu claramente, né, que teve um lado que foi escolhido, né, nessa eleição, né? Um lado foi perseguido, o outro não, né? Então a gente viu exatamente qual lado foi perseguido, qual lado não foi, né? O que atrapalhou demais e fez com que Bolsonaro perdesse aí por uma margem mínima de 2 milhões de votos. Pessoal, para um país do tamanho do Brasil, né, com mais de 200 milhões de pessoas, 2 milhões de votos é praticamente nada, né? Então é menos de 1% da população brasileira. Era um problema internacional, mas ontem nós tivemos uma confissão pública pela Alphabet, que a Alphabet, se você não conhece, é uma empresa pequenininha. Ela é dona de uma empresinha de fundo de quintal que se chama Google. E o Comitê Judiciário dos Estados Unidos da Câmara recebeu essa confissão pública da Alphabet. Deixa eu contextualizar um pouco para explicar. O Comitê Judiciário já vinha investigando o conluio entre a administração Biden e as empresas de tecnologia para censurar cidadãos americanos. Censura essa que se expandiu muito, para muito além dos Estados Unidos. A gente viu no Brasil. E o que a Alphabet, uma das principais empresas de tecnologia do mundo, admitiu foi o seguinte: a pandemia da Covid-19 foi um momento sem precedentes em que as plataformas online tiveram que tomar decisões sobre como equilibrar melhor a liberdade de expressão com a responsabilidade. Olha isso, pessoal. Então, né, o que o Google está falando aqui, a Alphabet, é justamente que durante a Covid, né, ela teve que tomar decisões, né, mas essas decisões pressionadas pelo governo americano, que à época era um governo de esquerda, né, democrata,
do Joe Biden, né? Incluindo a responsabilização em relação à moderação de conteúdo gerado por usuários que poderia resultar em danos no mundo real. Altos funcionários do governo Biden, incluindo autoridades da Casa Branca, realizaram repetidas e contínuas abordagens à Alphabet e pressionaram a empresa sobre certos conteúdos gerados por usuários relacionados à Covid-19 que não violavam as suas políticas. Olha isso. O que está dizendo aqui é que... Pessoal, o que está falando é que os democratas, ou seja, a esquerda norte-americana, através do governo Joe Biden, pressionou o Google, né, sobre postagens, mesmo postagens que não iam contra as políticas do Google, né, postagens de direita, de perfis de direita, de apoiadores de direita, de influenciadores políticos, né? Inclusive o Donald Trump foi censurado nessa aí. Em 2019, a Alphabet teve que decidir equilibrar entre liberdade de expressão ou serem os nossos pais e dizerem pra gente o que a gente poderia falar ou não. Quem fazia essa decisão? Desde gente da Casa Branca, que segundo eles estavam pressionando a empresa, até as estagiárias do cabelo roxo que achavam que iam consertar o mundo. Tá aí, pessoal. Então, Paulo Figueiredo falando um pouquinho do que aconteceu aí, né, durante a pandemia, né? Então, a gente viu uma censura como nunca antes vista, as pessoas não podiam se expressar, não podiam falar o que queriam, né? E a gente via quedas de perfis a todo momento. Do Paulo Figueiredo até hoje não voltou, muito provavelmente o Google vai ter que ter uma boa explicação para que isso tenha ocorrido, né? Então chegou até aqui no vídeo, clica no like aí para ajudar na divulgação desse vídeo. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.